Buenas, pessoal, tudo bem? Vamos para mais um relatório diário do milho. Hoje, terça-feira, dia 22 de junho de 2021. Agora são 17 horas e 51 minutos e vamos mais uma vez falar sobre milho, boi, soja, dólar, índice, mercado financeiro como um todo. Se você é novo no canal, se inscreve aqui embaixo, curte o vídeo, ativa as notificações, usa aqui os comentários para comentar, tira dúvida, envia sugestões. Isso é muito importante porque faz com que os vídeos e o canal cheguem a outras pessoas, né? Faz com que o YouTube distribua esse conteúdo, assim como eu acredito que chegou em boa parte de vocês através de forma orgânica no YouTube, né? Então, sempre curte aqui embaixo, comenta, pode mandar sugestão, não gostou de alguma coisa, falei alguma bobagem, comenta igual, não tem problema nenhum, beleza? Da mesma forma, quem ainda não conhece o grupo do Telegram, escaneia esse QR Code aqui ou clica no primeiro link na descrição e entra lá no grupo do Telegram. Lembrando que é um grupo, não é um canal, então todo mundo pode falar. A ideia lá é criar uma comunidade onde todo mundo fala sobre o mesmo tema, todo mundo focado em mercado financeiro. Então já são mais de 250 pessoas focadas no mesmo tema, que é falar sobre mercado financeiro, principalmente commodities. E aí, obviamente, que surgem oportunidades em ações, em índice, em dólar, enfim, em vários ativos do mercado financeiro. Então lá o grupo é uma forma de aprender, uma forma de ensinar. Então quem está começando agora aprende com quem já está mais tempo, né? Quem já é mais velho tem alguma forma de operar, acaba ensinando ou acaba aprendendo formas novas, né? Às vezes surgem oportunidades, alguém enxerga um ativo, ó, tá bacana para compra, tá bacana para venda, pela estratégia X ou pela estratégia Y, o que vocês acham, né? Manda uma análise lá no grupo, o próprio pessoal analisa, olha, quem gosta e quem acha bacana já entra junto. Então é bem legal, bem bacana, troca bastante informação e o grupo só tem a agregar. Então sempre peço que escaneie o QR Code, entra lá, lembrando que é gratuito, não tem que botar nome, cadastrar em nada, é um grupo liberado, todo mundo pode entrar, não tem spam, não tem nada. Só escanear o QR Code ou clicar aqui no primeiro link na descrição. E quem quiser uma assessoria mais completa, quem quiser ter um assessor sempre à disposição, ter o WhatsApp do assessor, bater um papo com o assessor, né? Precisar ali, eu quero zerar uma operação, quero abrir uma operação, sou produtor, né, de milho, sou produtor de soja, sou criador de gado, quero fazer um hedge, quero fazer um seguro das minhas cabeças de gado, quero fazer um seguro da minha produção, da minha safra, como é que eu faço? Chama lá o assessor, eles vão ajudar vocês, vão criar estratégias, vão criar estratégia com opções, vão proteger, né, vão fazer um seguro de colheita lá para daqui a X meses, para o ano que vem, então é bem tranquilo. Sem falar que naquelas horas onde, né, o Bovespa desaba, o milho desaba, a soja desaba, está no meio do campo, está na rua, está no trânsito, está no mercado, na padaria, na farmácia, quer zerar uma operação, precisa zerar, precisa sair fora, ou quer entrar numa operação, só chamar um assessor no WhatsApp ali, ele consegue dar uma assessoria, todo um suporte para vocês. Né? Não precisa estar entrando em chat de corretora, de plataforma, esperando ser atendido, né? Fica falando com o robozinho, a plataforma trava. Não, ele é direto com o assessor, simples, rápido, direto e sem enrolação nenhuma. Né? Então, quem quiser tudo isso, além de 6 meses de Profit Chart Pro gratuito, né, corretagem reduzida em relação à corretagem padrão da XP. Então, tem a corretagem da XP aqui para quem está inscrito no canal, para quem está lá no grupo. Só falar que veio daqui tem uma corretagem reduzida e também tem o suporte, a corretagem e a plataforma gratuita. E quem já é cliente da XP, é isso que eu vou falar, também pode ter tudo isso. Não é só para cliente novo. Não, quem já é cliente da XP também tem essas vantagens. Beleza? Então clique no segundo link na descrição e abra sua conta lá na BRA. Perfeito? Bom, vamos falar aqui de mercado. Deixa eu mudar minha tela. Vamos lá. Ibovespa caindo hoje 0,38, só porque eu comprei Bova 11 ontem, né? Então hoje resolveu cair. Dólar caindo 1,03, café 1,72 de queda, ouro 1,84 de queda, o milho 3,53 de queda. Ó, quem diria, né? Quem achava que o milho não ia cair mais, aí o milho caindo mais 3,53. Soja 0,93 de queda, boi 0,53 de queda e chegou a ficar boa parte do dia positivo hoje. DI futuro subindo 0,49. Beleza? Lá fora, deixa eu puxar, não estou com a plataforma aberta, não. Vamos olhar por aqui mesmo. Lá fora, deixa eu ver aqui, ó. Lá fora nós tivemos hoje o SPI, né?
S&P 500 subindo 0,53, Dow Jones subindo 0,20, Nasdaq 0,93 de alta, as bolsas da Europa aqui, só o índice lá de Milão, a Bolsa de Milano, 0,32 de queda, nossa Ibovespa também, o resto tudo no verdinho aqui, um destaque para o índice Nikkei aqui, né, que agora está fechado, obviamente, mas chegou a subir 3,12. Os futuros, né, os treasuries americanos lá, os juros futuros americanos também em queda aqui, dólar index em queda, e aí as nossas queridas commodities, podemos começar aqui ó, pelo petróleo, subindo 0,04 de forma humilde ali, milho 0,19 de alta, soja 1,31 de queda, café 1,27 de queda, algodão 0,53 de alta, cacau 0,76 de alta, o lumber, madeira americana lá, que é um índice de inflação interessante, 2,01 de queda, boi gordo 1,94 de alta, cobre 1,20. E aqui a parte de minério, tivemos a Vale subindo forte, as mineradoras todas, né, BHP, Rio Tinto e Triângulo América também subindo 2,35, 1,62 e 0,61 respectivamente. ExxonMobil, parte de petróleo aqui na Petrobras e a ExxonMobil subindo 1,92 a Exxon. Eu estou posicionado, né, para quem já não sabe, eu estou posicionado com uma trava de alta em ExxonMobil com um strike lá em 85. Também o strike está um pouco longe, mas obviamente eu comprei ela bem fora do dinheiro, né, para se valorizar com a volatilidade, com a alta, e também é uma call bem longa, tem alguns meses para chegar a ser exercida. Essa é a vantagem do mercado americano, que a gente pode operar bem lá na frente e tem liquidez. Então estou uma travinha de alta lá nos 85, acho difícil chegar lá, mas já estou bem positivo na operação, está bem bacana e espero que continue mais um pouco. Com a queda das commodities agrícolas do jeito que está, as commodities de energia cair mais adiante não vai ser nenhuma surpresa. Por isso que eu estou monitorando isso aqui bem mais de perto. Beleza? Bom, vamos começar a falar de milho. E aí eu quero começar por esse gráfico aqui que eu acabei de mandar lá no grupo até, que é um gráfico interessante, né? O pessoal está meio assustado com o milho caindo. Deixa eu tomar meu café antes que esfrie, que aqui está frio. E aí, inclusive, eu conversei sobre isso com o pessoal da BRA, né, que, para quem não sabe, o João e o José estão aqui no Rio Grande do Sul, acho que ainda estão, mas eles vieram para cá final de semana, junto com o pessoal da Scott Consultoria, que vocês já devem ter visto o vídeo deles no YouTube, já devem conhecer eles, e a gente bateu um papo domingo o dia inteiro aqui, comemos um churrasco junto, todo mundo, né? Então eu conversei bastante com o João, conversei bastante com o José, com o pessoal da Scott também, a gente bateu um papo bacana, e falamos, obviamente, sobre o mercado financeiro e commodities em geral. É. E aí, dos relatos deles é que, por exemplo, soja e milho, principalmente, não enxergava comprador no mercado. Ninguém queria comprar, todo mundo estava assustado, e essa queda que começou lá no 100, né, estava assustando todo mundo. E isso era domingo ainda hoje caiu mais um monte, né? Então, a coisa no físico, o pessoal está meio de olho aberto, assim, meio assustado, que tá corrigindo bastante. Tá? Mas a questão é a seguinte, a gente estava comentando principalmente sobre os impactos do dólar, né? O que o dólar faz, porque o que aconteceu, e eu comentei bastante isso com o José, que ele é bem do fundamento, o que aconteceu com a soja, principalmente, né? A soja, quando bateu a pandemia, os preços das commodities todos caíram, a gente viu lá petróleo sendo negociado de forma negativa, uma coisa que nunca na história aconteceu, tá certo que alinhou um monte de fatores para aquilo acontecer, né, que a liquidação daquele contrato específico, alguns negócios operaram abaixo de zero, então o petróleo ficou negativo, é como se de fato o pessoal estivesse pagando para ir lá e tirar petróleo, né? Grosso modo foi isso. Mas na questão da soja, aconteceu que caiu muito o preço da soja. Pode ver, por exemplo, aqui. A gente tem aqui o milho, mas dá para ter uma ideia pelo milho. Aqui está montadinho o gráfico, eu não quero desmontar. Mas o milho, a gente tem aqui, ó, o milho Chicago é essa linha azul. Se a gente voltar aqui para a pandemia, tá?
Deixa eu puxar aqui para o lado, ó. Se a gente voltar para a pandemia, que está aqui, né? 2020, aqui, ó. Se a gente voltar para a pandemia, dá para ver que o milho chegou em umas mínimas históricas aqui. Aqui não está o preço, está em valor percentual, que é para os gráficos ficarem alinhadinhos. Mas ele chegou nas mínimas históricas. Aqui a soja, então, nem se fala. Então caiu muito para baixo o preço das commodities todas. E o dólar, em compensação, se a gente pode olhar aqui essa linha rosa, ó, isso aqui é o preço do dólar por real. Então é a cotação do dólar que a gente enxerga aqui na nossa bolsa, né? Eu botei dólar dividido pelo real, que aí vai dar essa cotação. Então, nesse meio tempo que o milho afundou, o dólar subiu um monte. Tá? Então, a gente vê aqui ó, o milho caindo e a gente vê o dólar subindo nesse mesmo período. E aí o nosso milho, isso aqui é o milho nosso, aqui o CCMN, que é o milho atual. Tá? O que aconteceu, né? No caso, aqui é o CCM Fut, mas é o CCMN que ele pega, ele vai emendando. O atual é o CCMN, tá? Mas é o CCM Fut isso aqui. E o que aconteceu? Aí o milho estava subindo antes aqui, quando bateu a pandemia, obviamente, que ele caiu, mas em seguida, com a alta do dólar, ele segurou o milho aqui e começou a tocar o milho para cima. E aí muita gente, nesse período, eu vou usar o exemplo do milho e não vou usar o exemplo da soja, mas é bem análogo, é a mesma coisa. Muita gente aqui, ó, imagina assim, o produtor, né, estava em meio à pandemia, estava tudo parado, ninguém estava comprando, o produtor estava apavorado, e aí, tu imagina o produtor, chega a gente querendo comprar milho a um preço aqui, eu não sei o preço que está aqui, porque está em escala percentual, mas aqui no gráfico dá para ver, chega querendo comprar milho nesse preço aqui, em plena pandemia em 2020, onde ninguém queria comprar nada, sendo que há pouco tempo atrás o milho estava lá embaixo, então ele estava achando que estava no lucro, vendendo milho em preço recorde aqui. Né? A soja ficou mais evidente isso ainda. Então estava achando que estava vendendo soja a preço recorde. E começou a vender, e aí começou a subir um pouquinho. Quando chegou num preço alto aqui, vendeu, por exemplo, a soja, teve gente que vendeu 70% da produção da soja aqui em cima. E aí o que aconteceu? Quando o produtor vendeu o milho aqui, achando que estava vendendo milho nas máximas, na verdade, ele não estava vendendo milho nas máximas. Ele estava vendendo milho nas mínimas. As mínimas históricas. Vendendo milho com preço. Só nesse gráfico aqui, eu posso tirar um zoom. Tá? Ele está num gráfico semanal, isso aqui, tá? Aqui, vendeu milho. Ó, olhando aqui no gráfico amarelo, parece que vendeu milho lá em cima. Né? Bem mais alto do que os outros anos. Mas, na verdade, vendeu milho aqui nos preços. Olha aqui, eu posso tirar mais ainda o zoom. Olha isso aqui. Eu não consigo achar um fundo que dê aqui, ó. Mas tá aqui, ó. Vendeu milho no preço de 2000 e... Vamos botar 2008, 2009. Tá? Tranquilamente, lá nas mínimas, lá, ó. Vendeu milho num preço de 10 anos atrás. Então foi isso que o produtor fez. Vendeu milho com um preço... Agora esculhambou todo o meu gráfico aqui em percentual. Tá, aqui. Vendeu milho nas mínimas. Tá? E aí o que acontece? Vendendo milho na mínima, ele achava que estava vendendo milho na máxima. Na máxima naquele período, obviamente. O que aconteceu? Na verdade, não foi uma venda de milho com preço alto. Ele vendeu milho com preço lá em cima, mas ele vendeu o milho com aquele preço não porque o milho estava caro, e sim porque o dólar estava alto. Então foi isso que é uma coisa que eu bati muito na tecla com o pessoal da BRA lá, que o produtor muitas vezes não enxerga isso. O produtor vendeu soja com o preço, olhava só o preço, ligava na cooperativa e abria lá, fulano, quanto é que tá a soja? Ah, tô precisando vender, preciso vender soja, eu preciso vender milho, não sei o que mais. Quanto é que tá? Ah, estão pagando tanto. Aí o produtor, pô, estão comprando soja a 90, a 100, coisa que há muitos anos ou que nunca aconteceu, vou vender. Muita gente vendeu quase toda a produção, muita gente vendeu 70, 80% da produção naquele preço ali. E aí custeou a próxima safra naquela venda ali, com base naquela venda. Então, custeou insumos, custeou toda a parte de colheita, quem precisou pegar empréstimo em banco para financiar, né, a parte de defensivos e tudo mais lá, foi lá,
aí pegou o empréstimo no banco com juros bem pequenininho, porque o Banco Central tocou os juros lá para baixo, aí pegou com o empréstimo no banco com juros a 2%, pós-fixado, aí o que acontece? Comprou milho, vendeu a soja com o dólar lá em cima e com o preço da soja e do milho nas mínimas mesmo. Porque a composição do preço da soja, a composição do preço do milho não é pura e simplesmente o preço do grão em si. Passa algum tempo, a soja lá em Chicago, o milho lá em Chicago, olha aqui a linha azul, começa a subir. Aí começa a subir, porque começam a comprar, e aí quando começam a comprar, vocês podem imaginar que é a China comprando, e sim, a China comprou metade do mundo, né? Compra sem parar, vai subindo lá em Chicago, o dólar fica estável lá próximo à região de R$6, e o milho, obviamente, aqui acompanha o preço lá de Chicago. Então, olha aqui a alta que teve no milho Brasil, olha a alta que teve no milho Chicago. Só que essa queda aqui do milho Chicago foi mascarada aqui no nosso milho Brasil por causa do dólar. E o pessoal vendeu boa parte, quase toda a produção aqui, achando que estava vendendo lá em cima e estava vendendo nas máximas. Então, o chinês, o importador, chegou na portinha do Brasil e bateu assim, ó, Brasil, é o seguinte, ó, eu quero comprar milho, eu quero comprar soja. Tá no meio da pandemia, em dólar, eu vou pagar lá X. Eu vou pagar X ali na saca. Aceita vender? O produtor olha o preço em dólar, manda, vamos vender. Vende quase tudo. E aí, quando bate lá nas máximas, quase ninguém tem para vender, porque todo mundo já vendeu aqui embaixo. E aí o produtor deixou de vender aqui em cima. Muita gente, e aí isso que a gente conversou, muita gente não tinha soja para vender aqui em cima porque já tinha vendido aqui atrás. Muita gente não tinha milho para vender aqui em cima porque já tinha vendido aqui atrás. Vendeu achando que estava nas máximas e vendeu nas mínimas por causa do dólar. E eu me lembro, na primeira live que a gente fez com o pessoal da BRA, aqui com o João, com o José, que eu comentei o seguinte. Eu vou ficar bem preocupado. Né? Eu não planto milho, eu não planto soja, eu não tenho produção, não tenho lavoura, nem crio gado, nem nada. Eu vou ficar bem preocupado se o dólar, naquela época o dólar estava batendo quase R$6, e o milho estava na máxima, a soja na máxima. Eu vou ficar bem preocupado se o dólar cair e se as commodities corrigirem um pouco. Porque o produtor, quando custeou a safra, ele custeou com dólar a 5,80, 5,90, achando que a soja está lá em cima e o milho está lá em cima. Se esse negócio cai e chega ao final do ano, vira o ano, começa a ter que vender milho, né, a metade do preço que está hoje, com um dólar lá embaixo, tendo custeado lá em cima e tendo feito empréstimo e coisa cotando com o dólar lá em cima, cotando com os juros do jeito que estava, vai dar problema lá para frente, vai ter produtor endividado, vai ter que pegar agora, né, vender milho barato, vai ter que vender milho barato e pagar quase R$5 no diesel, vai ter que vender milho barato e pagar 20% a mais nos defensivos, porque tudo subiu, porque o dólar disparou, né, e agora o dólar voltou, mas os defensivos estão lá em cima por causa da inflação. Então isso vai dar um problema, e justamente é isso que está acontecendo agora. O milho está despencando, o dólar está despencando, né, a soja está despencando, e o produtor vai ter que entregar milho barato, vai ter que entregar soja barato, e vão ter que arcar com os custos. E aquele pessoal lá que pegou aquele empréstimo, que chegou no banco, empréstimo pós-fixado, atrelado a Selic, que tem isso lá, os programas de incentivo ao produtor, tem até na TV dele, em qualquer lugar. Toda hora aparecendo, e-mail e coisa ali para produtor. Eu não sou produtor, mas como eu estou sempre pesquisando esses negócios, eu acabo, toda hora aparece propaganda de coisa de produção, de milho, de gado, de soja para mim, porque os algoritmos, como eu pesquiso muito, entendem que eu sou um produtor, mas não sou. E aí tu imagina o cara que estava lá em cima, pegou um empréstimo atrelado à Selic, a 2%, a Selic está com previsão de passar dos 6% até o final do ano, o cara vai ter que fazer o quê? Pagar os juros como?
uns 6%. Ele começou no 2%, vai pagar uns 6%. Né? Então, esse tipo de informação é muito importante. Isso muitas vezes o pessoal que está lá no campo não enxerga. O pessoal que está lá no campo, por uma falta de conhecimento, e eu não estou chamando o pessoal de burro, né? É questão de se atualizar, as ferramentas agora estão mais fáceis de acessar. Não sabem como é que está. Então, o que o produtor faz? Muitas vezes pega o telefone, liga para a cooperativa, fulano, quanto é que estão pagando hoje? X. Ah, não quero vender. Pum. Amanhã liga, fulano, estão pagando hoje quanto? Y. Opa, eu vendo tanto, vem cá e buscar. Beleza. Tum. É isso aí. Não enxerga da cooperativa para frente. Então, quem está aqui assistindo o canal, né, e é produtor, já está com um passo muito na frente das outras pessoas que estão só lá no campo. Tá? E quem é produtor e não está aqui, eu sempre falo, o produtor, o cara que cria gado, o cara que planta milho, o cara que planta soja, o cara que planta café, o cara que planta qualquer outro commodity, laranja, enfim, ou cana-de-açúcar, né? Qualquer outra commodity em si, o cara que faz isso tem que saber muito, mas muito, infinitamente mais do que eu. Né? Tem que ter um conhecimento muito maior do que eu. Tem que ganhar muito e muito mais dinheiro que eu no mercado financeiro, porque ele sabe como é que funciona exatamente. Eu não planto milho, eu não planto soja, né? Eu não tenho gado, minha família tem fazenda, tem chácara para o interior, mas as plantações que a gente tem, as criações de gado, é para consumo próprio, para venda local ali, não tem nada, não é nem micro produtor, mas é para, a gente vai para fazer briga com o pessoal da volta ali, meia dúzia de vaca para cá, meia dúzia de vaca para lá, planta milho aqui, planta uma coisa lá, soja aqui a gente nem planta. Então, os milhos que são plantados é para alimentar as vacas, esse tipo de coisa assim. Né? Então é coisa pouca. E o cara que está lá no campo, né, tem que saber muito mais, porque tem a soja na mão, tem o milho na mão, então ele tem que entender toda como é que funciona o mercado. Se souber isso, já está 1 milhão de quilômetros na frente. Ah, mas não precisa, o produtor ganha muito dinheiro, não sei o que, não sei o que mais. Então tá, então faz o seguinte, pega um produtor médio para grande no Brasil aí, planta 700 mil, bota aí 1 milhão de sacas. Né? 1 milhão de sacas de soja, tem um monte. Pega esse cara, 1 milhão de sacas de soja, a soja bateu R$ 180, né? Quando chegou lá na máxima. Muitas vezes, e aconteceu um monte, de ela bater R$ 180, o cara não tinha soja para entregar porque vendeu a 100. Ou vendeu a 120. Vamos considerar que vendeu a 150, achando que era ali o preço. Na verdade, o dólar estava alto. E aí, quando a soja bateu 180, deixou de vender a 180 porque já tinha vendido antes, achando que estava na máxima, e não estava. Ah, mas é pouca coisa, não perdeu dinheiro. Não perdeu, mas foi 30 milhões. 1 milhão de saca, R$ 30 de diferença. 30 milhões de reais que deixou de entrar no bolso. Para mim, isso é muito dinheiro. Né? Mais que o cara seja grandão, para mim é muito dinheiro. É algumas colheitadeiras. É um monte de terra a mais que pode comprar. Né? Então, isso faz muita diferença. Eu que não planto nada, não muda nada. É que nem eu falo. Eu não quero saber, eu conversei isso com o pessoal da Scott até, que eles entendem, né, muito do boi gordo. Eu não quero saber se o boi gordo vai subir ou vai cair, não me interessa. Eu não tenho boi. Né? Se o boi vai estar R$ 400, ou se o boi vai estar R$ 100, para mim, a diferença que vai fazer é que eu vou pagar mais caro na carne no açougue do mercado. Tá? Eu não tenho boi. Então, o que eu vou sentir diretamente, obviamente vou pegar toda a cadeia e tem um monte de impacto, mas diretamente é que eu vou pagar mais caro na carne ali no açougue. Mas eu não crio gado. Tá? Para mim não faz muita diferença. O que importa para mim é o gráfico. Se for para cima eu vou comprar, se for para baixo eu vou vender, fechou. Mas para o cara que está no campo importa. O cara que está com gado no campo importa. Então eu saber o que ele sabe, não há necessidade, porque eu olho para o gráfico. Saber o que ele sabe me ajuda? Sim. Tem informações importantes que eu posso enxergar o mercado de uma forma diferente? Sim. Tá? Mas não há necessidade. Agora, ele saber o que eu sei é muito importante.
Porque ele pode ganhar dinheiro lá e pode ganhar dinheiro aqui. Pode ganhar dinheiro lá e fazer seguro aqui. E aí quando perde de lá, ele ganha aqui. Ele pode fazer um seguro tão bem feito que muitas vezes quando afunda demais, ele ganha dinheiro com o seguro. Mais que ganharia no físico. Então, essa é a diferença, né? Então tem que... Só para dar um parecer, eu sei que o vídeo ficou 20 minutos falando só disso, mas é importante para vocês entenderem, né, que o mercado das commodities, isso é uma coisa que eu gosto do mercado das commodities. A gente consegue acompanhar as coisas muito mais de perto do que o mercado de ações, por exemplo. O mercado de ações, o cara vai lá, compra uma Vale da vida, olha os fundamentos da empresa, é bom, olha um relatório lá de RI da empresa, tá, deu tudo bem, as projeções são essas, essas e essas. Beleza. Daqui a 3 meses, se não sair nenhum fato relevante no meio do caminho, daqui a 3 meses tu vai ter um outro relatório e vai ver como é que está o crescimento disso. Então são investimentos com um prazo mais longo, que de 3 em 3 meses, né, a cada trimestre, tu tem uma ideia de como é que tu tá. As commodities, elas em si não têm fluxo de caixa nenhum. Né? Então a commodity não tem fluxo de caixa. A commodity é influenciada pelo clima, por quem está comprando, por quem está vendendo, pela economia mundial, como é que está funcionando o mundo, os países que estão se expandindo, como é que estão, os países que estão se contraindo. Né? A China está querendo comprar o mundo inteiro, está crescendo, o pessoal precisa comer, está comprando muito. Como é que está a situação lá? Como é que está a situação nos Estados Unidos? Como é que está a situação China e Estados Unidos? Né? O Brasil é um exportador, os Estados Unidos também, tem outros países que também exportam milho, exportam soja. Como é que funciona essa relação? Aí tem a questão do dólar. Então tem muito mais dados e de muito mais fácil acesso do que as ações das empresas. Então, por isso que eu gosto muito. E sem falar que as commodities são cíclicas, depende do tempo, depende de safra, depende de colheita, de plantio, tudo mais, toda aquela história de uma plantação em si, né? Então, isso eu acho legal nas commodities. Eu acho muito mais bacana operar commodities por causa disso. Dá um pouco mais de trabalho? Dá, mas eu acho mais assertivo quanto a isso. Beleza? Bom, meia hora falando aqui só para mostrar para vocês esse gráfico. Deixa eu mostrar agora os nossos gráficos. Começando o CCMU, né? Vou botar o CCMN aqui de cara. Vou tentar ser mais breve aqui agora, rapidinho, senão vou ficar muito longo esses vídeos. CCMN21, gráfico diário, milho caindo fortemente, sem parar. Se a gente pegar aqui ó, uma projeção de Fibonacci, tá? Se eu puxar aqui nessa primeira pernada, olha só, na primeira pernada aqui, já deu esculhambação, né? Mas eu queria puxar aqui. Esse meu profit tá cada dia pior. Na primeira pernada aqui, eu poderia puxar aqui? Poderia, mas não vale a pena. Na primeira pernada aqui, ele bateu aonde? No 161, né, dessa primeira queda aqui do N. Então, quem opera ondas de Elliott, quem opera com base em Fibonacci, né, essa região onde o milho está agora nos R$80, eu vou traçar aqui para ficar fácil de enxergar. Aqui, aqui, aqui. Aqui em 88,24 seria o 100% dessa perna, ou seja, o que é o 100%, Guilherme? É exatamente aonde essa perna daqui até aqui é exatamente o mesmo tamanho de que aqui até aqui. Tá? Então, isso é o 100%. E aqui, onde ele está agora, nos R$80, né, 80 com 85, onde fechou hoje? É o 161%, é o próximo ponto, né, o 100 mais o 61% dessa pernada aqui. Então, é 161% dessa pernada aqui, ou uma vez, 1,6 vezes. Então, essa linha toda vermelha é 1,6 vezes essa linha aqui. Tá? O que isso quer dizer? Quem opera baseado em Fibonacci, quem opera baseado em ondas de Elliott e tudo mais, esse ponto é um ponto importante de suporte. Essas commodities agrícolas, milho, boi, soja, tendem a respeitar esse tipo de comportamento, de análise. Né?
ou porque os analistas que operam isso também usam isso e acabam instintivamente aquele negócio assim, todo mundo achar que ali é um ponto de venda, todo mundo vai vender ali e o mercado vai cair ali. Todo mundo achar que ali é um ponto de compra, todo mundo vai comprar ali e o mercado vai subir. Ponto. Pode ser isso, né? Então não tem como dizer exatamente o porquê, e sim que funciona. Então aqui é um ponto de suporte, um ponto de resistência, exatamente os R$ 80, assim como era aqui na região dos 90. Olha como os 90 tinha bastante briga aqui. Aqui nos 88 ele não deu nem bola, passou reto e veio aqui direto no R$ 80. Beleza. E agora? Que é a pergunta que todo mundo quer saber, né? E o dia de amanhã? E agora? O que a gente faz? A gente compra ou vende milho? Bom, o gráfico está fazendo o quê, né? O gráfico está apontando para baixo. Deixa eu botar uma média móvel aqui, ó. O gráfico, vou apagar essas linhas. Eu vou apagar esses estudos todos aqui, porque está uma esculhambação isso aqui. Aqui. O gráfico está apontando para baixo. Então a gente olha aqui, a vontade que dá é o quê? Vender. Bota um gráfico semanal que manda na tendência, a vontade que dá é o quê? Vender. Tá? Furou a média móvel de 20, furou a média móvel de 8, está quase cruzando aqui. Então está indicando que tem continuidade, não tem nenhum sinal, né, de beleza, cansei, vou parar um pouco. Não. Candle semanal para baixo, firme e forte. Candle diário também. Né? Aqui, quando ele deu esse repique forte aqui, logo em seguida virou para baixo e voltou tudo. É aquela história que eu sempre falo, toda tendência, seja de alta ou seja de baixo, sempre vai ter candles fortes de reversão. Por quê? Porque é normal, quando o pessoal bate num ponto, realiza lucro, o negócio vem, e aí quem quer entrar contra, entra junto e faz um movimento forte. E aí a gente enxerga esses candles de reversão como armadilhas. Porque o mercado, os vendedores que querem vender, precisam que tenha compradores. E para um vendedor ganhar dinheiro, ele tem que vender alto e não vender baixo. Então é uma armadilha, faz um candle bonito de compra, o mercado sobe, 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 quando chega lá em cima bate com força e vem tudo de novo. Então eu queria ter vendido. Para quem me acompanhou, o que eu falei nos últimos dias? Que eu queria vender. Eu tinha duas ideias de movimento para fazer. Ou comprava fundo esperando chegar lá, mas eu queria um candle pequeno aqui embaixo para o meu stop ficar bacana. Tá? Falei ainda isso ontem. Ou eu ia esperar ele subir, bater lá numa média móvel de 8, bater lá num fundo, né, bater aqui na outra média para vender aqui, né, e botar um stop mais barato, um stop acima da média e esperar a continuidade dessa pernada toda. Aí o mercado me sacaneia, né, brincando, falando sacaneia, porque eu não faço a mínima ideia do que o mercado vai fazer, ele faz o que ele quer, mas aí o mercado me sacaneia e cai já em seguida, né? Em vez de chegar ali na média móvel de 8, que estava aqui um ponto mais para cima, ele me sacaneia aqui e cai aqui direto e eu fiquei de fora do movimento. Então ele me deu dinheiro nessa primeira puxada e aqui ele não me deu nada. Não quis me dar dinheiro até agora. Então beleza, não quer me dar dinheiro, não vai me dar dinheiro mesmo. Então também não vou dar dinheiro para ele. Vou ficar de fora. O que eu espero? Bom, aqui é uma região importante. Se romper isso aqui para baixo, tem mais queda. Mas é a mesma história, eu quero esperar um movimentinho tranquilo para poder vender e botar um stop bacana. Não quero ter que botar um stop aqui atrás, não vale a pena para mim. Aqui atrás vale, mas para eu botar um stop aqui atrás, ele tem que subir um pouco. Tá? Então, o que pode acontecer agora nos próximos dias de movimento bacana? Um movimento bacana seria aquele que eu falei aquele dia, né? Vem aqui, faz isso, volta e vai lá. Eu falei isso aqui, tanto é que eu queria vender, mas eu achei que ele ia tocar na média, eu ia vender lá na média e finaliza a mão aqui embaixo. Aqui foi o que ele fez aqui, que foi o que ele fez lá no U, contrato U, lá na região dos 98, que foi mais ou menos essa região, quando eu vendi. Quando eu comecei a vender milho, que foi onde saiu o relatório do USDA, todo mundo queria comprar, eu vendi milho naquele período. Estava vendido antes, né, mas no dia do relatório eu fui estopado no game por causa da volatilidade, no mesmo dia eu vendi de novo. E aí a gente estava falando que eu era louco, que não tinha, que o milho queria ir para cima, porque os estoques estavam apertados e tudo mais, mas eu enxergava no gráfico que era queda e continuei vendendo, e na sexta-feira vendi mais ainda, coisa que geralmente eu sexta-feira encerro a posição, eu aumentei a mão na sexta, né? E então eu queria fazer esse mesmo movimento que eu fiz aqui, ó, que seria isso aqui, ó. Posso voltar aqui alguns, ó.
seria isso aqui, vender aqui para ele cair. Tá? Ou esperar ele bater aqui, e aí aqui embaixo, se fizer um candle bacana, a gente compra. E aí tem duas questões agora. Por ser uma região de resistência aqui nos R$80, nessa linha aqui, por ser uma região de resistência aqui, um possível alvo de todo esse movimento de queda, pode-se esperar um certo repique do milho aqui. Pode-se esperar, não estou dizendo que isso vai acontecer, eu não faço a mínima ideia se vai acontecer. Tá? Pode-se esperar um repique do milho aqui. Então, se formar um candle bacana, se ele ficar brigando aqui, dá para tentar pegar um fundo e botar uma ordem de compra aqui numa região bacana que, se for estopado, o stop fique barato e aí pode dar um repique maior aqui de 2, 3, 4, 5 pontos para cima ou mais, pode bater lá nos 90, né, fazer 10 pontos para cima e ficar com um stop ali de 1 ponto. Então faz uma relação risco-retorno muito bom. Caso contrário, se amanhã abrir com um gapzão de baixo e começar a cair, eu fico de fora do milho de novo. No meu gerenciamento de risco, eu não consigo entrar em ativo muito alavancado, depois de ter caído um monte, entrar na euforia sem botar stop, sem ter um ponto de saída bacana. Beleza? Então essa é a visão para o ou compro um candle pequeno aqui no fundo, agora vai ter que ser isso, né? Porque antes seria vender aqui, mas já passou. Então agora eu compro um candle pequeno aqui no fundo, se ele abrir aqui brigando nessa região e me der uma oportunidade. Se ele abrir com gap de alta aqui em cima, já complica também. Não adianta eu querer comprar aqui, né, tendo toda essa pernada para cima aqui. Beleza? Infelizmente o mercado financeiro faz o que quer, né? Se fizesse sempre que eu quisesse, eu estaria mais dinheiro que o Brasil todo. Então a gente tem que visar não perder dinheiro. O contrato U é a mesma coisa, né? Aqui também é uma região de alvo, uma região importante, então se ele bater aqui e voltar, fica bacana entrar no movimento, se conseguir colocar uma ordem num lugar bacana. E detalhe, pelo amor de Deus, operar contra a tendência é o tipo de operação mais arriscada que tem, com menor probabilidade de acerto, porque a partir do momento que o milho caiu, o que está caindo aqui, e a gente vai querer comprar, a gente está dizendo assim, ó, eu sou o cara que adivinhei que ali nos 80,94 vai ser o fundo do milho e o milho dali vai subir, tá? Então teve muita gente que fez isso nesse candle, teve muita gente que fez isso nesse, vai fazer nesse aqui de hoje, que fez nesse aqui de baixo. Teve muita gente que fez isso e muita gente que fez esse movimento e quebrou conta. Então tomem cuidado. Fazer esse tipo de operação de eu vou comprar aqui no fundo é muito perigoso. É uma das operações mais arriscadas que tem. É muito mais fácil, muito mais assertivo e muito mais tranquilo emocionalmente eu botar uma venda aqui, né? Eu vender aqui, eu vender aqui, ou vender aqui, e esperar que ele bata lá e continue o movimento anterior, tá? Do que adivinhar que aqui vai ser o fundo e daqui ele vai virar para cima. Então, por isso que eu espero um candle branco, não tão grande quanto esse. Eu espero um candle branco bacana, espero que o mercado lateralize 2, 3, 4 dias. Eu posso operar só semana que vem, milho, se for preciso. Não tem problema nenhum, não tem empréstimo de operar, tá? Então, que lateralize e encontre ali uma região de beleza. Aqui a gente achou uma região de preço bacana. E aí sim, se ele resolver subir, eu compro. E se ele ficar lateral um tempo ali e ganhar uma forma, perfeito. Se resolver cair, eu vou ter onde botar um ponto de saída, caso tudo der errado. Beleza? Então não esqueça, é muito perigoso comprar um repique e o mercado volta tudo e aí fica preso na ordem, não consegue sair, né? Não quer sair para não perder dinheiro, não quer realizar prejuízo, e aí fica comprado ou fica vendido quando o mercado está subindo. E muitas vezes o mercado pode continuar caindo ou continuar subindo, enfim, continuar andando contra o movimento que se está posicionado por muito mais tempo que a gente consegue ficar solvente, por muito mais dinheiro que a gente tem. É o cara que vendeu milho, né? Se eu botar um CCM FUT aqui, o cara que vendeu milho, um gráfico semanal, o cara que vendeu milho aqui atrás, dessa primeira queda, achando que isso aqui era um topo histórico, R$60 era um absurdo no milho,
o milho de lá subiu 100% quase, subiu subiu 50 pontos. Né? Então, muitas vezes, essa pessoa que vendeu aqui achando que ele estava certo, o milho começou a andar, e aí nessa queda aqui caiu mais um pouco, ele aumenta a mão, e aí o milho anda tudo e chega aqui em cima, muitas vezes quebra a conta ou desiste e realiza prejuízo. Então, o mercado pode continuar o movimento por muito mais tempo do que a gente pode ficar solvente. Nunca tire essa ideia da cabeça para qualquer coisa, principalmente se a ação, na pior das hipóteses, né, e tiver comprado, vendido é um problema. Se tiver comprado em ações, na pior das hipóteses, tu vai ter um papel ali. Tu vai perder dinheiro sem perder de tudo, no caso, sem a empresa quebrar, né? Ou quase isso. Na pior das hipóteses, tu vai perder ali 70%, 80%, 90% do capital, beleza, fez uma cagada. Se tiver vendido, aí pode perder mais do que tinha, né? Porque pode ficar devendo para a corretora. Mas em operação alavancada, que tem margem, tem chamada de margem, garantia, é muito mais perigoso. Então tomem cuidado com isso. Não achem, não tentem adivinhar o futuro. E muita gente faz isso, muita gente toma, sei lá, aceita tomar, por exemplo, uma operação está tomando 5% contra, aí o mercado vai e vira, quando chega no 0 a 0 encerra. Ou quando faz 1% de lucro, encerra. Aí tu termina a operação, deu, show, ganhei dinheiro. Ganhei 1% na operação. Aí bota na ponta do lápis, eu saí daqui, eu fui lá embaixo e voltei e dei um passinho para cima. Esse gerenciamento de risco hoje deu certo, um dia vai quebrar. E muitas vezes a pessoa perde o dinheiro dela, da família, da mãe, do filho, do marido, do pai, do filho, enfim. Beleza? Vamos adiante aqui agora. Boi, BGI. BGI Fute, gráfico semanal. Pessoal querendo vender boi lá no grupo. Eu também estava querendo. Não peguei essa venda aqui na média. Né? Fiquei chateado. Olha que bacana o gráfico semanal do boi querendo cair. Pode vir testar esse topo aqui em 313. Querendo ou não, é 10 pontos para baixo, quase, é um movimento bacana. No gráfico diário, o boi segue naquela venda. Então poderia ter pego, olha aqui, ó, essa média móvel de 8 no diário foi a média móvel de 8 lá no semanal também. Então, de 8 não, de 20, né? De 20, eu acho. De 20 aqui no semanal. Poderia ter pego, seria uma ótima operação, porque eu teria as duas médias se alinhando em dois tempos gráficos diferentes. Era uma operação de venda muito bacana, eu poderia ter vendido boi ali, 6 pontos de lucro. Não peguei, não vi esse momento, fui ver isso hoje, na verdade. Não vi mesmo isso acontecer ontem e aí o boi se foi. Mas aqui, onde ele está, ele bateu aqui já duas vezes em cima de um topinho anterior que tinha aqui. Ele chegou a formar um micro fundo duplo, que aqui tem esse fundo, aqui mais alto, aqui mais baixo, mas ele teria que firmar para cima aqui para romper, as médias estão para baixo, e um possível ponto que seria nas duas, nessa média, nesse fundo ou nesse fundo. Então, quem está enxergando o boi para cima, a quantidade de resistências que ele tem, né? Tem essa média, tem esse fundo aqui, né? Essa região aqui, ó, vai ser uma região de fundo para ele brigar. Tem essa média e tem esse fundo aqui também, assim como esse, toda essa região de fundo, né? Para ele brigar também. Então, qualquer movimento do boi para cima, imagina-se lentidão, ele subindo devagarinho, com dificuldade. A não ser que saiba alguma notícia em específico. Mas isso, imagina-se isso, porque tem briga aqui. Já para baixo, o boi, se romper essa região aqui, se romper esse topinho, a próxima região aqui embaixo, 313, né? Então ele tem um campo livre aqui de uns 6, 7 pontos para baixo. Eu queria que se caísse, antes ele ficasse que nem ficou aqui. Ó. Eu quero que o boi fique mais uns... Hoje é terça, quarta, quero que ele fique mais um dia de lado aqui, pelo menos faça um candle branco, chega aqui em cima para ficar bacana, para a gente botar uma ordem de venda lá no alto, para vir testar fundo e se romper a gente está posicionado. Né? Então, a estratégia que eu usei no boi semana passada inteira ainda é válida, que é o quê? Como ele está caindo bastante faz tempo, eu peguei toda essa queda desde aqui de cima até aqui no boi, né? Como essa queda aqui está interessante, está forte, é bacana fazer operações com um alvo curto. Por quê?
porque ele está caindo bastante, já está há bastante tempo, então a gente não sabe até onde vai. A não ser que ele suba, que nem ele fez aqui, ou ficar de lado, e bote uma ordem aqui de venda aqui em cima, pegue a ordem e continue andando, beleza, ele pode ficar posicionado, botar um alvo longo, ficar até ele andar ao contrário. Até reverter média, ou fizer um candle branco, ou fizer um novo fundo e voltar para cima. Agora, ficar vendendo só candle preto o tempo todo, longe da média, né, com gap de média ou algo do tipo, tem que pegar a operação curta, porque ele pode voltar contra, pode ir lá testar um topo, pode ir lá testar uma média e a gente está posicionado contra ele. Então, por isso que é bom vender nas médias, vender na região lá um pouco mais segura e alongar um pouco mais o movimento. O BGIV é o BGI, a mesma coisa, né? É um contrato líquido, né? Então, olha, está aqui rompendo fundo. Então, o boi está aqui rompendo fundo. Está aqui, deixa eu ver, da média, está praticamente 5 pontos da média. Então, está uma região aqui que poderia subir mais um pouquinho para essa média ficar mais próxima, ficaria mais bacana. Mas o boi é aquela história, ele respeita muito a tendência. Ele é lento. O boi é lento para se mexer. Ele é lento para subir, lento para cair. Às vezes dá umas balançadas fortes, mas ele é lento. Então, essa é a vantagem. A gente consegue ir carregando posição e aumentando mão e se posicionando bacana. Beleza? Vamos adiante agora. Já falou de boi, vamos falar do café. Olha o café. O que eu falei ontem do café, né? Então, muita gente querendo comprar café, perdi o movimento do café, o café subiu, isso, aquilo, outro. O que eu falei exatamente ontem? Quem comprou aqui nessa linha amarela, comprou bem. Né? E aqui eu comentei isso também. Eu, Guilherme, nessa região aqui, eu estaria realizando boa parte do meu lucro, ou se não todo. Eu teria feito um day trade no café se eu tivesse comprado essa região. Ou não teria nem entrado. Eu me conhecendo, não teria nem entrado aqui. Por quê? Comprar o rompimento desse candle é uma boa operação? Sim, uma ótima operação. Mas olha o contexto. É aquela história, não adianta olhar só a barra, não adianta olhar só o movimento. Olha o contexto. O que tinha no contexto em si aqui? O contexto era o seguinte, ó. A gente tinha um café que subiu um tempo, aí perdeu força, voltou, rompeu para baixo as duas médias de uma vez só, fez um pivôzinho na média móvel de 20, bateu para baixo de novo. E a gente estava aqui. Então a gente tinha as duas médias quase que se cruzando, alinhado com uma região de fundo anterior, que era esse fundo aqui. Então, olha a quantidade de resistência que tinha aqui. Tinha as duas médias juntas e um fundo anterior dele aqui. Sendo que aqui já foi um ponto onde ele tentou subir e voltou, aqui ele voltou. Né? Então, eu comentei ontem, pode muito bem o café amanhã, no caso foi hoje, bater aqui nessas médias e voltar e virar tudo para baixo, continuar esse movimento que estava fazendo aqui. E foi o que ele fez, bateu aqui, virou para baixo e continuou andando. Né? Então, olhar só candle não é nada lucrativo. Tem que olhar o contexto. Qual que é o contexto? Ah, fez uma barra forte. Aqui fez uma barra forte, uma barra de compra bonita, um preço de fechamento de reversão que o pessoal gosta. Beleza, mas qual é o contexto? Uma barra que nessa aqui é um preço de fechamento de reversão. Mas onde é que é o contexto dela? Está nas máximas. Vou comprar rompimento dela? Teve negócio aqui, está aqui o pavio. Né? E aí, foi um bom negócio? Claro que não. Uma barra dessa aqui é interessante aonde? Num fundo. Aqui embaixo é interessante? Bem mais do que aqui. Mas qual que é o contexto? Ele acabou de romper e está com todo esse monte de resistência na cara dele aqui. Vale a pena entrar? Não. O que valeria a pena entrar? Bom, valeria a pena entrar se essas médias estivessem lá em cima ou se essa barra estivesse aqui embaixo. Se ela tivesse uma distância para a média que fosse pelo menos o tamanho de 2 vezes a barra. Então tem a barra aqui, vamos supor, em 165 o fechamento dessa barra azul, e as minhas médias estão lá em 179, as duas se cruzando. Esse movimento aqui está em 179. Aí fica bacana, que eu posso pensar em entrar, bom, vou entrar aqui em 165, rompendo essa barra, que pode ele subir lá testar a média, né? Posso ter um alvo lá na média. Pô, tenho 3, 4, 5 vezes o meu stop até chegar na média. É um movimento bacana? Sim, então eu vou entrar. Show. Agora, eu estou comprando aqui, as médias estão aqui em cima, tem uma parede aqui em cima de mim, está batendo na minha testa. Eu que não vou comprar para fazer isso aqui e voltar. Né? Então, por isso que tem que tomar cuidado com o contexto.
E o contexto é o que faz as pessoas comprarem topo e é a mesma coisa que faz as pessoas venderem fundo. Então, o contexto é importante. Beleza? Vamos adiante, vamos adiante, vamos adiante. Agora, a soja, SJC Food. A soja está aqui 3 dias dando pavio aqui para tudo quanto é lado, né, fazendo o pessoal se assustar. Então, quem vende lá no fundo está 3 dias perdendo dinheiro na soja. Fez um candle forte para cima aqui, bonito, de 2 pontos, com 6% entre fundo e fechamento, fechando praticamente nas máximas, quase fazendo uma barra careca, que a gente chama, que é aquela barra essa aqui, ó, que não tem pavio nenhum, em cima, né? Mas, olha aqui, tá de novo dentro dessa consolidação aqui, ó. Ele bate lá, volta, bate lá, volta. Essa linha que já estava aqui, olha, é aqui de trás dessa consolidação, entre 29,80 e 31, e ela segue brigando aquilo dali. Na pior das hipóteses, a soja vai nos complicar e vai ficar aqui de novo. Na pior das hipóteses, a soja vai ficar brigando nessa região aqui um tempo, vai parar, vai ficar andando de lado aqui, e aí vai ficar dando dor de cabeça em todo mundo. E aí quem vende aqui fica perdendo dinheiro, e quem compra aqui achando que vai voltar lá para cima fica perdendo dinheiro também. Então tomem cuidado com uma lateralidade. Depois de cair um monte, pode lateralizar, assim como depois de subir um monte, ela também pode, e lateralizou um pouco aqui, né, de forma bem ampla, mas lateralizou. Então tomem cuidado com isso, porque o mercado ele é volátil, mas ele também precisa parar, precisa acalmar um pouco. Então, a soja ficar 1 ou 2 semanas aqui de lado, não tem nenhum problema. As médias no semanal, ó, estão começando a virar para baixo. Então, se a gente tirar um zoom, tem espaço para a soja cair? Bastante. Ah, já caiu um monte, né? Caiu lá entre topo e até aqui, caiu quase 20%, mas olha o tanto que subiu. Tem bastante espaço para cair. Olha um gráfico mensal. Tocou lá na média móvel de 8, mas tem espaço para cair. Tocou numa região de topo aqui atrás também. Assim como o milho, assim como o boi, tem espaço para cair mais. Vai cair? Não sei. Mas não fiquem esperando que vai bater ali e vai voltar a R$100, que foi só uma correçãozinha. Não tem como saber. A correçãozinha, se foi, tá forte essa correção, né? Então vamos ficar de olho. Beleza? E aí agora vamos ao dólar. O dólar é aquela história, o dólar rompendo, fechando hoje a 4,96. E aí eu, como todo bom brasileiro que adora a sua moeda, o que eu fiz hoje? Aproveitei que o dólar mais uma vez caiu ali abaixo de R$5 e fiz mais uma remessa mandando dinheiro para fora. Então, obviamente que foi irônico, falando todo bom brasileiro que adora essa moeda, né? Qual que é a minha ideia em fazer isso? É eu fazer trade em dólar para ganhar dinheiro no câmbio? Não, não é fazer dinheiro no câmbio. A minha ideia é pura e simplesmente aproveitar os momentos em que a nossa moeda ganha um pouco de força e, obviamente, o dólar cai, né? Para quem não sabe, o dólar não é o dólar que está alto, é o real que está fraco, por isso que o dólar sobe, porque é o dólar em relação ao real e vice-versa. Eu aproveito esses momentos que o dólar recua e envio dinheiro mais lá para fora com mais frequência ou valores maiores, porque assim eu dolarizo a minha carteira, eu faço operações em dólar lá fora e eu faço operações em moeda forte. Porque fazer operações em moeda forte é uma moeda que oscila menos, é uma moeda mais estável, uma moeda que e muitas vezes é uma reserva de valor, é para onde o mundo corre quando as coisas dão problema. Então, por mais que a China vai dominar o mundo, mas o dólar não vai deixar de ser uma moeda forte, assim como a libra esterlina não deixou de ser uma moeda forte, assim como o euro nunca deixou de ser uma moeda forte. Então, eu boto o meu dinheiro em moedas fortes e opero muito mais tranquilo sem essa volatilidade. Essa volatilidade toda que a gente vê aqui do dólar aqui, não é o dólar volátil, é sim o real que está volátil em relação ao dólar e aí faz essa esculhambação toda. Então, sempre aproveita esse movimento. Quando que eu enviar, quando não enviar? No longo prazo, você vai fazer isso sistematicamente todos os meses, ou de X em X período, ou quando der vontade,
Ao longo de 5, 10, 15, 20 anos, não faz diferença nenhuma. O preço médio vai ser um médio ali que não. Se eu fizer com dólar a R$ 6, dólar a 4, dólar a 5, ao longo do tempo ele vai equacionar e vai ficar numa linha, vai ficar quase que constante. Então o preço médio não faz diferença nenhuma. O importante é aproveitar esses momentos e dolarizar a carteira, um percentual. Eu tenho um objetivo, até comentei isso também com o pessoal da BRA. Eu tenho um objetivo de vida de nos próximos, sei lá, 3, 4 anos, eu ter pelo menos uns 70% do meu capital, né, exposto em bolsa em dólar. E operar 70% do meu capital lá fora. Por quê? Porque eu fico mais tranquilo. Eu não estou naquela idade mais, né? Não estou brincando, com 30 anos. Mas eu estou assim, um pouco mais querendo ficar um pouco mais tranquilo, né? Dormindo um pouco melhor à noite, operar com uma moeda mais tranquila, um troço mais estável. E aí deixar um pouco de dinheiro aqui, obviamente, eu vou operar aqui também, não vou deixar de operar Brasil, mas nas horas que a coisa toda engrossar, o meu dinheiro está um pouco mais seguro lá fora e está com um câmbio mais estável. Beleza? Então, só esse motivo. Mas vamos lá. Olha o dólar no gráfico mensal, tá voltando aqui para baixo dos R$ 5. E aí aqui a gente vê o seguinte, ó, pandemia, né? Pré-pandemia nós tínhamos o dólar aqui numa região de 4,30, 4,30 e poucos, brigando aqui, né, entre 13,80 e 4,30 de 2019 para 2020. Estão brigando nessa região aqui. Durante a pandemia o dólar explodiu e foi a R$ 6 e estava lá em cima desde então. Então a gente vê o dólar voltando e aí dá aquela sensação de beleza, as coisas estão voltando ao normal, né? A pandemia está devagarinho, está melhorando, devagarinho as pessoas estão se vacinando, a economia está andando, as lojas já estão abertas, o comércio está funcionando, o mundo inteiro está andando e está começando a engatinhar e está voltando para o que era antes. Então, espera-se que o mercado volte para o que era antes. Passou o choque, agora volta. O que é volta? O dólar cai, volta para a região ali interessante. Por que o dólar cai? Porque tem mais gringo vindo para o Brasil, botando dinheiro aqui dentro. Né? Ele chega aqui na porta do Brasil, entrega o dólar, vende o dólar dele, compra tudo em real, bota na cestinha e chega lá e faz o que quiser na bolsa, ou juros, ou tesouro, enfim. Entrega ali a cestinha de dólar e pega a cestinha de real equivalente ao dólar. Aí ele vai vendendo o dólar, vai chegando o dólar para o Brasil, o preço do dólar em relação ao real vai caindo e a nossa moeda vai valorizando. Então, por que o gringo faz isso? Porque a taxa de juros nossa, que foi forçadamente colocada lá em 2% durante a pandemia, início da pandemia, enfim, na pandemia, para incentivar a economia, para ficar barato o empréstimo para as pessoas, né, para ajudar, ela fez com que o gringo fosse embora. O gringo, olhando lá de fora, estou com meus dólares aqui na mão, e aí eu estou aqui no Brasil, taxa de juros 7, 8%. Do nada vira para 2%. E eu olho para meus dólares aqui e penso, poxa, vou estar aqui no Brasil, que é um troço que hoje em dia tá bom, amanhã tá ruim, aí o presidente fala uma coisa, o negócio fica horrível, daqui a pouco ele fala outra coisa, a coisa fica boa, e aí é greve do caminhoneiro, é o juiz que fala isso, é o Senado, é STF, para ganhar 2% de juros, comprando título de tesouro, eu vou pegar meus dólares e vou embora daqui, né? Aí quando o juros está 6, 7, 8, ou querendo chegar a isso, agora já está em 4 e pouco, o gringo olha, ó, tá 4% lá, acho que tá interessante, quando vê, né, tô sobrando uns dólares aqui, vou lá ver o que acontece, vou botar um pouquinho de dinheiro lá, né, vou botar aquele dinheirinho da cachaça, a gente vai botar lá no Brasil um pouquinho, aí o dinheiro volta para cá, então basicamente é isso. Então olha toda como tudo está conectado, né, e aí o dólar, a gente volta lá para aquele gráfico inicial, o dólar pesa muito nas commodities, olha que o dólar subiu, o milho caiu, o dólar em alta segurou o preço do milho em alta. Quando o milho em Chicago subiu, o milho Brasil subiu também. E aí quando o dólar caiu aqui, que a nossa taxa de juros aumentou, o dólar caiu aqui, o milho já começou a enfraquecer, né? E aí eu me lembro que eu comentei com o pessoal lá, olha, o milho tá meio fraco, a primeira variável já foi, que é o dólar, tá batendo R$ 5, o milho lá em cima, tava aqui em cima, e o dólar já tava lá na metade do caminho. Daqui a pouco
o milho Chicago resolve cair, aí pronto. Aí esculhamba tudo, né? A gente somou. Olha, o movimento no Brasil é amplificado porque ele tem a commodity em si e tem o câmbio junto. Então, uma alta aqui no Brasil, uma alta aqui em Chicago, no Brasil explode, se o dólar está em alta. Uma queda aqui em Chicago, se o dólar está caindo também, vem para baixo, parece que vai procurar petróleo. Então, é bem amplificado os movimentos no Brasil. Então, por isso que é bacana quem opera commodities dentro do Brasil sempre tem um pezinho, né? É um olho no gráfico do milho e um olho no gráfico do dólar. Obviamente que a correlação não é ali tique a tique, minuto a minuto. Né? Ah, subiu o milho, subiu o dólar, subiu o milho, caiu o dólar. Não, isso tem uma correlação, mas flutua. Então, num longo prazo, aqui eu estou olhando um gráfico semanal, né? Dá para ver as coisas mais claras, mas num gráfico diário de 1 hora, de 5 minutos, não vai mudar. Quem opera esse tipo de gráfico, assim, tempo gráfico muito curto, olha só aquele gráfico. Qualquer outro sinal que olhar é ruído, beleza? E aí é o Ibovespa. Bom, né, falando aqui do terminal dólar, né, o dólar que rompeu a região dos R$ 5, tem um suportezinho aqui no 4,80. Daqui para baixo a gente tem dólar a 4,50 de novo aqui. Se vai chegar lá, daqui a um período a gente vê. Né? Ele está caindo bastante, tem espaço para corrigir. O mensal rompeu as médias móveis, o diário está afundando aqui sem parar, no semanal também está afundando sem parar. Então tá bacana aqui. Tá ruim para o produtor lá que vai ter que entregar commodity com preço baixo, né? Então, e cotou e comprou coisa com preço alto. Esse que é o problema. E o Ibov é o seguinte, corrigindo um pouquinho no gráfico semanal, segurando lá na região lá entre 125 e 131 mil pontos, então está segurando lá. Ontem ainda me expus um pouquinho em BOVA 11, imaginando que vai subir aqui. Aquilo dali eu vou deixar na carteira para longo prazo, porque eu quero ter um pouco de exposição ali em bolsa. Isso ajuda, né, a minha carteira a performar bacana, pelo menos a minha carteira de ações. E a tendência no semanal é de alta, a tendência no diário também é de alta. Rompeu a média móvel de 8 para baixo, mas está segurando firme na média móvel de 20. Ele já vem fazendo isso há um bom tempo, então tá para cima. Então o Ibovespa aqui, se continuar esse fluxo de dinheiro exterior, né, vindo para o Brasil, isso é uma coisa que é importante a gente anotar. É importante a gente olhar o site da B3. Eu não vou mostrar porque eu tenho 1 hora de vídeo, mas entrem no site da B3, tem os relatórios lá de fluxo de capital estrangeiro que saíram da B3 em X período, que entraram na Bolsa Brasileira em X período. Olhem, isso é importante, porque se o gringo está vindo para cá, ele não chega aqui para botar dinheiro e tirar daqui a semana que vem, e não chega aqui para botar dinheiro achando que vai perder. Né? Então, muitas vezes, ele está pensando em um prazo maior, em pelo menos alguns semestres, alguns anos. Então ele está apostando que a nossa economia interna aqui vai prosperar nos próximos anos. Então isso é um ponto importante. Vai nós apostar contra os gringos que estão achando que a gente vai, a gente está apostando contra nós mesmos. Então, se está vindo muito capital estrangeiro para cá, estão tocando o dólar para baixo, isso indica que o capital estrangeiro está entrando, quer dizer que tem chance grande na nossa bolsa andar para cima um pouco mais. Até onde vai isso? É uma bolha, vai explodir, não sei o que, vai estourar a bolha? Não faço ideia. Né? Mas se está entrando, eu quero ficar do lado do time que está ganhando. E a minha ideia é sempre ficar de olho, né, para eu tentar pular fora antes de ser atropelado quando a coisa andar ao contrário. Beleza? Então, basicamente é isso. Deixa eu rapidamente, mas rapidamente mesmo, olhar aqui se tem perguntas de vocês. Eu sei que eu me passei no início do vídeo lá, mas acho que ficou bacana aquilo lá que eu mostrei para vocês. Vamos olhar aqui rapidamente. Biblioteca não é aqui, seus vídeos. Deixa eu ver os comentários aqui. Comentários. O comentário do Paulo ali, obrigado, eu que agradeço. O Eduardo, fiz a mesma operação que você e ficou no 0 a 0 também. Esse foi no vídeo de ontem, sim. Ficamos os dois no 0 a 0. Então tá bom. O importante é não perder dinheiro, né? Então aqui tem um spam, né? Para variar aqui em espanhol. Juliano, obrigado. Mais spam. Coisa chata esse spam. Agnaldo também comentando aqui, bacana. Juliano, bacana.
Maicon Silva, como faz para realizar a entrega física? Qual corretora aceita essa operação? Se alguém souber, agradeço. Maicon, boa pergunta. Eu, na verdade, tu quer entregar fisicamente? É isso? Então deve ser produtor. Como faço para realizar a entrega física? Então, no caso aqui é... Ah, no vídeo de café, tá? O Maicon olhou aqui, eu posso até mostrar para vocês, ó. O Maicon comentou aqui, ó, ele olhou o vídeo de café, né? Então quem quer operar café tá aqui, ó. E falou de como faz a entrega física. Eu, de verdade, não sei como é que funciona a entrega física. Eu sei que existe e tudo mais, mas não sei como funciona de fato ali, onde é que tu entrega, como tu entrega, onde tu entrega, para quem que tu liga. Não sei. Vou tentar me informar. Vou perguntar para o pessoal das corretoras aqui, ver se alguém sabe alguma coisa. Mas é uma pergunta interessante. Vou tentar trazer essa informação para ti. Eu também fiquei curioso nisso agora. Né? Tanto se eu quiser ter entrega física para mim, eu sei que para quem está posicionado, comprado ou vendido, se eu não me engano, um período antes da entrega acontecer, a própria B3 te envia uma carta, né, que hoje em dia deve ser e-mail, mas eles enviavam uma carta avisando da entrega física, e provavelmente nessa carta deve haver as informações de como, onde, quando, enfim, como fazer isso de fato. Mas eu vou tentar descobrir isso sim, tá? Aqui só coisa que eu já respondi, beleza. É isso aí. Beleza, pessoal? Desculpa o vídeo comprido ali, eu quis falar aquela partezinha no início, eu achei bacana mostrar aquele gráfico para vocês. Valeu, brigadão, um abraço, boa semana para todo mundo, bons trades e até mais. Tchau.